Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Primeiro Clique. Esse é o nosso bate-papo de todas as manhãs aqui na TV VIP, a TV do VIP Social. Todos os dias a gente traz convidados diferentes para que você ouça histórias inspiradoras e se motive a cada dia. Comece o dia em alto astral. E hoje eu estou recebendo um cara diferente. Vamos falar de construção. Nós vamos falar do nosso litoral e é por isso que o convidado desta manhã é o Marcelo, da MJ7. Bom dia, Marcelo. Bom dia, grande Júnior. É um imenso prazer estar aqui com você no VIP Social. Gratidão pelo convite. Vambora. Tá preparado aí? Porque bora lá. Vamos correr bastante assunto bom. E não tem como a gente começar diferente, né? Eu acho que a construção civil hoje tem norteado esse crescimento do nosso litoral, o crescimento das cidades ao redor. Mas um batistense se aventurando na construção e fazendo dar certo, cara, não é fácil, né? A construção civil, ela até uma brincadeira que a gente usa, ou você é maluco ou você fica, né? Tá, tu já era, então? Eu já era, com brincadeira, né? Sim. Sou um apaixonado realmente pela construção, né? A gente faz com amor, não é só tijolos e concreto, né? Tem envolvimento de pessoas né? Primeiro que a gente só vende o que compra, né? Justo. Então a gente tem toda essa filosofia implantada na nossa empresa, né? E quando você me apresentou, Marcelo da MJ7, de fato, quando você veste a camisa, o teu sobrenome passa a ser a empresa, né? Passa a ser, hoje é o Júnior do VIP Social. Né? Ninguém mais conhece só como Marcelo, né? Marcelo do quê? Marcelo da MJ7. Pois é, rapaz. Ô Marcelo, vamos lá pro passado. Um batistense. Quando que tu pegou gosto pela coisa assim, que tu entendeu assim, poxa, quem sabe a região litorânea possa ser realmente um bom lugar para que eu possa dar um start na construção? Eu sempre fui um apaixonado por praia, né? Então acredito que no passado fui pescador. Música do Armandinho, sou pescador. E já vínhamos, né, há um tempo investindo, sendo investidor, conhecendo o mercado imobiliário aqui do litoral, especificamente naquela ocasião Itapema, né? A gente veio conhecendo alguns corretores. Sim. E fomos adquirindo alguns imóveis, né, para revenda. A gente entendeu que era algo rentável, né? Então a nossa entrada no mercado imobiliário ela foi como um investidor, né? Num primeiro momento. Legal. E tu apostou? Isso morando em São João Batista, né? Pois é. Tínhamos uma empresa de logística, né? Trabalhamos muito tempo, ainda temos alguma coisa no segmento, mas hoje eu sempre falo, a construção civil ela foi, né, algo à parte. Hoje ela é a principal, a MJ7 é a empresa, né? É o meu xodó, é onde eu vou todos os dias. É o coração, né? Meu coração, né? O M, inclusive, de Marcelo. Né? Pois é. E a gente, quando entendeu que poderíamos também construir, a gente começou em São João Batista, né? Fazendo, como a árvore nasce do chão, a gente entendeu que teria que começar pequeno, fazendo horizontal, casas, geminados, né? Até chegar a fazer um vertical que é, né, um desafio enorme. E teve um vertical em São João? São João Batista a gente teve várias construções verticais, mas não a ponto do que a gente está fazendo hoje, né? Sim. São projetos que com outros públicos, né? Mas o nosso carro-chefe, o primeiro vertical que deu um novo horizonte para a MJ7 foi o Santorini Residência. Né? Eu posso até te dizer que, de certa forma, já começou grande, cara. Porque o Santorini realmente, cara, foi um empreendimento ousado, cara. Muito orgulho, né? Inclusive a nossa sala comercial, o nosso escritório, ele está embaixo do Santorini, né? Então a gente está onde construiu, embaixo da onde construiu, né?
O Santorini, nós lançamos ele em 2018, que foi o primeiro edifício em Porto Belo, né? Realmente fomos chamados de loucos, Pois né? é. Porto Belo ainda não era essa potência? Hoje, né? Hoje é a bola da vez, de fato, né? Como o ditado popular vem falando, o público, né? É um crescimento absurdo, é diário a mudança, né? Sim. Mas quando a gente lançou o Santorini, era só promessa. A cidade não tinha né, não existia essa certeza que hoje tem. Então a gente fez fomos ousados, fizemos um projeto que, com toda a humildade, né, nós já entregamos ele em 2022 e ele é extremamente atualizado, moderno e conservado, né? O Santorini Residência hoje, né, inclusive ele é uma joia, ele ajuda a embelezar Porto Belo, né? Ele está bem localizado, né? Eu sempre cito que é um cliente nosso aí, né, o Leandro do Blumenauense, né? O cara que foi também um grande empreendedor, que também foi um apostador de Balneário Perequê, né? Que hoje, na época era Perequê, hoje já é Balneário Perequê. Que não era nem Perequê direito, né? O pessoal tinha ainda um preconceito sobre Perequê. Um preconceito. Hoje essa potência. Hoje eu, né, afirmo com propriedade, com indicadores, que é a maior procura do litoral catarinense é Porto Belo. Isso falando de nível nacional, né? Então, Porto Belo hoje, o cliente ele tem na planta não só os novos empreendimentos, mas a cidade está na planta. Verdade. A cidade está sendo toda planejada. Então, a gente tem uma possibilidade de fazer um case para o mundo. Ô Marcelo, só que tem um grande detalhe em tudo isso. Porque assim, ó, a gente começou a contar um pouquinho da tua trajetória, mas a gente olha a vida do empreendedor, não é nada fácil. Ou seja, para chegar onde chegou, muitos percalços. Teve algum momento assim, eu vou até criar uma ênfase agora, dizer assim, poxa, teve algum momento que tu pensou assim, cara, tá tão difícil, eu não quero mais isso pra minha vida, não. Eu acho que eu fiz uma burrice, uma cagada de ter que de me aventurar nesse mundo da construção, cara. Quero parar com isso. É uma pergunta, né, bem original. Porque não é fácil? Construção civil, né, para você ter uma noção de quantos itens são envolvidos até chegar à entrega da chave ao cliente, é em torno de 1.500 itens. Né? É uma engrenagem, né, muito complexa. Né? E, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, porque você vende para famílias que muitas vezes é a compra da vida. Né? Tá vendendo sonho. Sonhos, né? Se eu falar para você que não passou nenhum momento, né, pela cabeça, será que foi que eu fiz a escolha certa, mas momentos que muito rápidos eles mudavam, porque Sim. Eu fui entendendo que de cada dia mais, né, fui me apaixonando, e principalmente quando você faz a entrega, que o projeto, eu sempre exemplifico a um ser humano, um prédio, né? Ele tem muito similaridade a uma gestação, que é o momento onde você faz o projeto. Quando ele começa a nascer as estacas, é o momento que a criança nasce e começa a berrar, começa a mamadeira, fralda, todo aquele processo de crescimento. E toda, né, a trajetória de execução, que depende do projeto, são de 3, 4 a 5 anos, né, que você fica envolvido ali para executar. Eu entendo que seja a fase do crescimento, onde, né, ele se torna um adulto, comparando a um ser humano. E quando você entrega a chave para o cliente, é como se ele saísse de casa, se ele casasse ou fosse morar sozinho. Mas não deixa de ser o teu filho. Se der uma dor de barriga, ele volta para o pai. Né? Então a gente entende, né, esse processo, e a gente faz com muita responsabilidade os projetos. Né? A gente entende e realmente, né, não é pregado isso só de boca, é vivido, né? Nós só conseguimos vender o que a gente compra, e isso está impregnado nos nossos engenheiros, nos nossos arquitetos. Faz bem feito, porque pode ser tua próxima moradia. Isso aí, faz para você. Como se você não usar, se a sua família não usar, você não consegue vender. Então, né, a gente não é só dinheiro, então? Dinheiro é uma consequência.
Claro que se você não tiver lucro, né? Sim. Se não tiver fluxo de caixa, se não tiver margem, você não faz milagre, você não vai entregar o melhor, né? E isso faz parte da parte comercial. Mas é uma consequência. Eu falo para você, Júnior, com toda certeza, o melhor de tudo é os sonhos que você realiza, as amizades que você faz durante o percurso, né, as famílias que você vai conhecendo de todos os estados do Brasil, a gente tem clientes hoje, né, e cada um com uma história, né? Então, cada dia aumenta mais a responsabilidade, a gente entende, né, verdadeiramente do significado de tu vender algo, principalmente na planta que tu vai entregar no futuro. Marcelo, até tu já citou essa história em algumas oportunidades, mas nem todos conhecem. A gente sabe que tu é um cara de bom coração, a gente sabe que todas as empresas trabalham por lucro, mas tu chegou, cara, a fazer uma grande loucura que foi fechar contrato em guardanapo. Cara, o que passou na tua cabeça nessa situação assim que tu falou assim, não, eu acredito aqui, vai dar certo? Eu diria que os mais loucos foram os que assinaram. É uma dose de loucura de todo lado, né? Eu acho que, penso que o relacionamento é a base de todos os negócios, né? E o que nós vendemos não é diferente, é confiança, né? Pois é, cara. Então mas bota a confiança, né? Para assinar um guardanapo e fazer o negócio dar certo. Foi um negócio muito bacana, né? Isso você está citando do Porto Santo Residência, que foi o nosso último empreendimento, onde a VIP Social fez a cobertura. Né, um empreendimento de altíssimo padrão e também em Porto Belo, Balneário Perequê, e com rooftop. E aí aumenta a minha desconfiança. Nós estamos falando de altíssimo padrão, de valor agregado. E tu sabe que essa história, o bacana dela, né, que todas as histórias tu tem, né, tu tem um aprendizado muito grande, né, e eu tive a honra de tê-los, né, aqueles caras que confiaram naquele momento, a gente num momento sentado numa roda de amigos, a gente fez tem tijucano envolvido isso aí, tá, Tem cara? tijucano. Meu Deus do céu, cara. Tem tijucano que apostou nesse momento, a gente fez um guardanapo, né? E o bacana é que eles ficavam, né? Eu queria fazer o contrato para poder, de fato, né, oficializar, porque faz parte do processo burocrático, do sistema e tal. E eles ficavam nervosos comigo porque eles não queriam o contrato. O contrato para eles era o guardanapo, né? Então a gente acabou... isso marcou a história realmente da negociação da empresa, né? E foi em plena pandemia que nós fizemos esse negócio, né? Então a gente fez um lançamento num momento que a gente não tinha certeza do futuro, né? Como talvez, se na pior resposta, não poderia nem dar continuidade. E o que veio acontecer, né? A gente fez uma venda de um valor e as coisas triplicaram depois para executar, né? Mas o legal é que uma condição, né, que eu pedi naquele momento, porque eles fizeram uma oferta de algo que eu só tinha uma fachada, não tinha o projeto. Eu pedi para ser sócio dessa compra, né, ou seja, eu vendi e comprei junto. Então foi né, eles não entenderam, né, eu falei, peraí que eu vou explicar melhor. Então, a empresa vai vender, nós éramos em 4, né, 3 compradores e eu vendedor, né? A empresa vai vender para nós 4 e eu vou ter 25% dessa compra como pessoa física. E foi o que fez a diferença depois, né, para tirar aquele custo que a gente não preveu. Tu lucrou também, cara. Foi legal, né, marcou bastante. Sim. A própria entrega do Porto Santo, a gente homenageou-los, né, fez homenagem àqueles clientes que são meus amigos, inclusive. Mas né? Tu não vai fazer mais essa loucura, né, cara? Olha... Não me provoque, né? Se eu conversar com o meu jurídico, ele não me deixa eu fazer quase nenhum negócio. Então, normalmente a gente faz e depois informa, né? Verdade, já está feito, né? Ô Marcelo, mas a gente sabe dos desafios, a gente sabe das lutas, mas a gente sabe que, por exemplo, tu foi um dos primeiros que apostou no Balneário Perequê, construir onde tudo era mato, levantar um prédio de grande porte, foi realmente uma coisa ousada para a época. Mas o mercado mudou. E hoje a gente tem realmente um Balneário Perequê com um nome já imponente. Tudo bem, Porto Santo, mas aí agora a régua subiu. Outras empresas, outros grandes empreendimentos surgiram. E a MJ7
que foi uma das pioneiras, tem que também fazer jus, né? O que talvez aquele cliente que apostou lá no início pode olhar para um futuro e dizer assim, cara, se o Marcelo fizer, eu vou estar junto. Isso, bacana a sua pergunta, né? Eu sempre falo que não sou eu que digo que o meu produto é bom, e sim o meu cliente, quem vai usar, né? E a construção civil ela é lenta, ela tem todo um processo de projetos, de aprovações, de execução, e o cliente tem que usar pelo menos uns 2 anos, né? Então a gente veio plantando essa semente já há muito tempo, né? O Santorini, ele, quando a gente fez o lançamento dele, de fato ele, né, a gente foi chamado de louco para aquele momento, né, onde era uma incerteza para a região, né, e a gente entregou muito mais do que prometeu, né, que isso também é uma característica da MJ7. E ele veio, né, nos dando cada vez mais certeza de fazer valor, né, de produtos com valores agregados, não focar em quantitativos, em quantidades, né. E hoje, né, realmente é Balneário Perequê, já foi homologado, né, já é uma nova realidade. Eu falo para você, assim, um número aproximado de 300 construtoras edificando num território que não é tão grande, né, em metros quadrados. Não tem mais ninguém fazendo produto ruim. Hoje todas as empresas são, né, o mercado não aceita mais hoje produtos ruins. Tem vários produtos de perfis diferentes, né? Eu sempre falo que o nosso produto ele é de valor agregado, que os nossos concorrentes são poucos, que não são todas as construtoras, com respeito a, né? Eu tenho vários colegas construtores e a gente tem uma associação, pode falar um pouquinho inclusive da CIP, que é o que contribuiu muito para esse desenvolvimento, essa parceria pública-privada, né? Mas a minha leitura que eu tenho hoje, 5 a 6 concorrentes que pensam talvez, né, da forma que a gente constrói de fato quase que artesanal, né, pensando em detalhes, né? Em todos os detalhes, né, desde o momento né, de criar o projeto ao momento da entrega do sonho do cliente, que é receber as chaves, né? Então hoje a gente está, né, entendendo, né, da responsabilidade, que a régua realmente subiu muito. Né? Cada projeto é uma inovação, né, muito grande, né? A gente entregamos o Porto Santo, que eu não tenho dúvida nenhuma que é um dos produtos mais nobres de Balneário Perequê, só que a gente entendeu que, né, muito rápido já é ultrapassado se nós não inovarmos, né? Então a gente buscou muitos parceiros também que contribuem, não é só, né, a empresa, temos escritórios de engenharia, arquitetura, com um designer que, né, que estão o tempo todo rodando o mundo, pesquisando, trazendo o que tem de novidades. Os fornecedores, a gente, né, sempre preza para trazer o que tem de melhor, né, não é o mais barato, mas sim o que agrega ao nosso produto, né? Então a gente tem cada vez mais consciência do produto nobre que a gente vai entregando. Marcelo, para fechar, eu acho que a gente não pode deixar tu sair daqui sem aquele insight para pessoas que estão buscando empreender. Muitas das vezes têm um sonho, mas têm muito medo, e aquelas pessoas que talvez ainda não se sentem encorajadas para o mundo dos negócios, para o mercado imobiliário em si. O que tu diria para essas pessoas? Coragem, persistência, resiliência, muita resiliência, né? Planejamento, plano e ação, né? Acreditar. Hoje na nossa região, todo o litoral catarinense, ele por si só ele é diferenciado, né? Nós temos belezas naturais que poucos países têm, não é nem o Brasil. Nós temos a infraestrutura, né? Vamos falar de Porto Belo, né? Que ela está sendo planejada do zero, né? A gente está contribuindo como iniciativa privada, com a participação pública, de projetos audaciosos, de novos acessos à cidade, de alargamento de faixas de areia, né, de urbanismo, de mobilidade. É uma cidade que está sendo toda pensada, né? Então a gente, né, entende que empreender, principalmente em Porto Belo, né? Uma ocasião, um cliente me fez uma pergunta lá no início do Santorini,
mas Porto Belo não tem nada. Falei para ele, aí é que é bom, dá para botar tudo. Boa. Né? Então, empreender, lógico que é um grande desafio, né? Tu tem que ter muita coragem, né? Muita responsabilidade, né? Você acaba, né, adquirindo toda uma responsabilidade com o fornecedor, né, com os profissionais, inclusive amanhã é dia dos trabalhadores, né? Parabéns aos trabalhadores, em especial aos nossos. A responsabilidade é muito grande, né? Então você tem que entender, dar o passo conforme a perna. A construção civil, ela tem muitos desafios, principalmente ela tem muitas tentações de você fazer projetos para entregas futuras e o tempo chega, né? E o tempo chega, né? Mas eu incentivo a empreender, eu sou um incentivador do empreendedor, né? Também comecei do zero, também tive, né, a iniciativa de começar, né, pequeno, né? E hoje a gente tem projetos audaciosos em Balneário Perequê, né? Com entregues em obras, né? E futuros lançamentos que estão vindo por aí, que, né, acredito que vão ser comparados com um dos melhores do mundo. Tu é só um menino, é só o começo, né? Estamos aí, a minha meta é pelo menos 30 anos à frente da MJ7 ainda, né? Então estamos só começando. Marcelo, irmão, obrigado, cara. Fico feliz aí pelo crescimento, pelo carinho e por compartilhar um pouquinho dessa trajetória para quem realmente talvez estava precisando assim de uma motivação. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que é mérito, né? Para mim uma honra estar aqui na VIP Social, né? Uma empresa que representa o Vale, que é uma parceria que a gente, né, só está começando. Né? E se você quiser investir hoje, né, falando como cliente e comprador, vai a Porto Belo, né? Pesquise os empreendimentos de Porto Belo, em especial os da MJ7. Né? Não podia faltar em especial os da MJ7, né? Que todos os nossos empreendimentos são homenagens a alguma ilha pelo mundo, né? Então cada um tem uma história, tem, né, não é um... Todos que tu visitou? É um dos propósitos, né, voltando ao lucro, né, que a gente fez um combinado com o nosso financeiro, que se não gerar nenhum centavo de lucro, no mínimo a empresa tem que pagar uma viagem para nós conhecermos a cidade homenageada. Né? Então acho que isso já é um prêmio, né? Já é. Marcelo, mais uma vez, obrigado, irmão. Sucesso. Obrigado, sucesso à VIP Social, obrigado pelo convite. A palavra é gratidão. Bora. Esse é o nosso primeiro clique, nosso bate-papo de todas as manhãs aqui na TV VIP, a TV do VIP Social. Tchau, gente.